Olá, tudo jóia? Vamos lá, como prometido, vou explicar um pouquinho para vocês a questão do que era uma comunicação empática. Se a gente parar de querer concordar com a pessoa, já começa a melhorar. Amanda, como assim? Uma comunicação empática, ela tem mais a ver em perceber necessidades do que em achar soluções. Como assim? Quando eu estou conversando com outro, o que a gente está acostumado, o que todo mundo está acostumado, é ouvir para responder. Então a gente já está ouvindo, querendo formular uma resposta para contra-atacar o outro. Uma resposta para convencer o outro de que a ideia dele não é boa, ou para convencer o outro de que a nossa ideia é melhor, ou até mesmo para expor o nosso ponto de vista. Só que antes da gente expor o nosso ponto de vista, a gente tem que ouvir o outro, mas ouvir de verdade, sem querer responder, sem querer achar uma solução. Então, quando a gente está numa discussão com uma outra pessoa, com o marido, com o filho, com a esposa, a gente escuta para discutir, a gente escuta para reivindicar, a gente escuta para responder. E isso foge totalmente de uma comunicação empática. Então, o exercício que eu peço para vocês fazerem, que eu sugiro para vocês fazerem, é tentar, numa discussão, ouvir sem querer responder. Só ouvir e tentar identificar qual é a necessidade que essa outra pessoa está querendo atender. Então, tentar entender o que o outro está querendo cuidar. Dentro de todas as nossas discussões, de nossas brigas, dos nossos conflitos, estamos sempre querendo defender uma posição. E essa posição defende o quê? Né? Essa posição cuida do quê? Está querendo acessar o quê? Então, uma necessidade. Então, sempre estamos querendo suprir uma necessidade. Então, se a gente escutar o outro, tentando identificar qual é a necessidade dele no momento, dentro das necessidades universais, que todos nós temos as mesmas necessidades, a gente começa a ouvir de forma mais empática. Então, para começar, como eu faço isso, Amanda? Para começar, tente não ouvir querendo concordar. Só escute, sem querer concordar. Como se fosse assim: ah, eu adoro vinho e você adora vermelho. Tudo bem, só escute, sem querer concordar ou discordar. Só escute como se fosse uma opinião de preferência de cor. E depois que você escuta, tenta identificar qual é a necessidade. E aí a gente começa a identificar por que eu quero tanto que aquela outra pessoa concorde com o meu ponto de vista. Ou melhor, por que eu quero tanto deixar escancarado o meu ponto de vista? Porque quando a gente começa a identificar as necessidades uns dos outros, a gente para de buscar a solução, automaticamente as soluções aparecem. Porque quando eu estou discutindo com meu marido, por exemplo, e eu coloco uma ideia de, vamos supor, agora na quarentena, eu estava querendo alugar uma bike de spinning. E para alugar uma bike de spinning, ela ia ter que ficar no meio da sala. E aí, meu marido não queria uma bike no meio da sala. E aí eu podia ficar, mas eu quero uma bike no meio da sala, você não entende que eu preciso de uma bike e que eu preciso me exercitar. E ele vai falar, você não entende que vai ficar bagunçando a sala, a gente passa o dia inteiro dentro de casa pra sala estar com uma bike no meio da sala. E a gente ia ficar numa queda de braço, de quem tem argumentos mais fortes, ou de quem tem mais paciência para ficar argumentando, ou até mais de quem sai de primeiro. É uma briga de forças, de queda de braço. Tá. E aí eu comecei a ver as necessidades. O meu marido tem uma necessidade de organização. Ele precisa que o espaço esteja minimamente organizado dentro dos padrões que ele aprendeu de que é organização, para ele conseguir ter um dia tranquilo, para ele conseguir ter um dia bom. Tá. E ele estava querendo atender a essa necessidade. E eu estava querendo atender
Estava querendo atender a minha necessidade de eu preciso de exercícios físicos. Fazia tempo que eu não fazia exercícios físicos, desde o ano passado eu não fazia direito, quebrei costela, fiz cirurgia de septo, enfim. Fui emendando e eu precisava de exercícios físicos. E aí, ao invés da gente ficar com queda de braço, a gente sentou e conversou e viu necessidades. A bike vai ficar para sempre na sala? Não. A bike tem tempo útil na sala? Tem. Tá. Eu sei que você precisa de um tempo e eu precisava de uma bike para poder fazer exercício sem precisar sair para a rua me expondo. Tá. E até porque eu preciso da endorfina diária. Ok. E aí a gente começou a ver, sem querer achar solução, só ver as necessidades. Automaticamente a gente conseguiu juntos, e aliás foi uma sugestão dele, um espaçozinho no cantinho da sala depois da mesa de jantar para colocar a bike, onde não atrapalhasse passagem, onde não atrapalhasse o conforto dele visual, onde não atrapalhasse a minha necessidade de fazer exercícios, e a gente achou juntos uma saída. Só que primeiro a gente conseguiu se comunicar e se entender quanto às necessidades. A partir do momento que a gente deu ouvido às necessidades, a gente parou de brigar com as ideias, de querer medir forças, e a gente começou a juntos tentar achar uma solução para suprir as duas necessidades. Entende a diferença? Na hora que a gente pega um conflito, porque a gente tem uma ideia de que conflito é algo ruim, mas conflito significa divergência de ideias. Então, não é ruim, é bom. É uma construção juntos, é crescimento junto. Tá. Quando a gente olha um conflito como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de comunicação, a gente consegue juntos entender a necessidade um do outro dentro dessa comunicação. Entendendo a necessidade das partes, é automático a empatia um do outro para querer que os dois saiam satisfeitos. Porque quando eu consigo entender que a necessidade dele é uma necessidade dele e não uma frescura, e quando ele consegue entender que a minha necessidade é uma necessidade minha e não uma frescura, ou encheção de saco, ou qualquer coisa do tipo, é automático a empatia do ser humano. O ser humano nasce empático, o ser humano nasce com empatia. E a gente vai deixando de lado com o passar do tempo, porque a gente vai desaprendendo a comunicar as nossas necessidades. E como a gente desaprende a comunicar as nossas necessidades, automaticamente a gente começa a se comunicar de forma violenta. E aí vira queda de braço as comunicações, e não troca. Quando a gente troca necessidades, automaticamente a gente faz com que o outro olhe pra gente de forma empática, e aí a gente constrói junto oportunidades. Entende? É automático. Quando a gente entende a necessidade um do outro, querer construir junto uma oportunidade, um meio do caminho, se encontrar no meio. Eu tenho uma ideia, ele tem uma ideia, a gente se encontrar no meio do caminho. Faça isso, esse exercício, tente ouvir sem querer responder no automático, sem querer responder na reatividade e entendendo qual é a sua necessidade naquele momento e qual é a necessidade da pessoa que você está se comunicando naquele momento. E você vai ver que vai de fato haver uma comunicação e não apenas falas individuais. Beijo.